Mas o pessoal já entrou em férias hoje, já? Vai chegando no final de semana, o pessoal já vai querendo emendar feriado, né? Bom dia, Mariana. Galerinha, eu vou então começando, tá? E aí o pessoal vai entrando aqui, tá bom? Vamos lá, seguir. Então, bom, na semana passada a gente fez prova, né? Então, vamos dar uma lembradinha que a gente viu na aula retrasada. A gente começou na apostila 7. Tá? Então, pega aí a apostila 7, é o módulo 37 que a gente está vendo. A gente viu propriedades de potenciação. Tá? Agora a gente vai ver as propriedades, a gente vai dar uma lembradinha aqui nas propriedades de radiciação e já vai fazer exercício, tá bom? Por que é importante saber bem as propriedades de potenciação e de radiciação? Porque daqui a pouquinho a gente vai estudar uma coisinha chamada de equação exponencial e função exponencial, né? Eu acredito que vocês não estudaram isso ainda, então vai ser uma novidade para vocês. Então é bem importante que vocês estejam bem antenados com as propriedades, tanto de potenciação quanto de radiciação. Então vamos dar uma relembradinha aqui. Vou compartilhar aqui a folhinha. Então, nas propriedades de radiciação, né, a gente viu aqui, definiu o que é uma raiz, né? A gente viu que não existe raiz quadrada, nem raiz quarta, nem raiz sexta de número negativo, mas quando o índice for ímpar, aí existe, né? Então, por exemplo, a raiz cúbica de menos 8 é menos 2, porque o menos 2 elevado ao cubo vai dar o menos 8. A raiz quinta de menos 32 é menos 2, porque menos 2 elevado a 5 dá menos 32. Agora, a raiz quadrada de menos 4 não existe, né? Porque não existe um número que elevado ao quadrado vai dar negativo, tá? Aí a gente viu algumas propriedades. Então, quando eu tiver uma multiplicação com raízes que têm o mesmo índice, ó, o que eu posso fazer? Eu posso colocar num único radical, conservando o meu índice, tá? Então, ó, se está separado, eu posso juntar. Então, aqui, raiz cúbica de 4 vezes a raiz cúbica de 2 é a mesma coisa que a raiz cúbica de 4 vezes 2, que no caso a raiz cúbica de 8, que no caso vale 2. A mesma coisa vale para a divisão, tá? Se eu estou dividindo duas raízes que têm o mesmo índice, eu posso colocar dentro de um único radical, certo? Então, vai ficar raiz enésima de A sobre B. Então, por exemplo, aqui nós temos raiz cúbica de 16 dividido pela raiz cúbica de 2. Então, aqui vai ficar a raiz cúbica de 16 sobre 2, que é a raiz cúbica de 8, que vale 2. Tá? Então, tanto para a multiplicação quanto para a divisão. Quando a gente tem aqui uma raiz e ela está elevada a um expoente, né? Então, ó, no caso aqui, a raiz quadrada de 2 está elevada a 2. Eu posso pegar esse expoente e levar ele para dentro da raiz, dá na mesma, tá? E aí eu posso utilizar aquela propriedade de cancelar o expoente com o índice, né? Porque, como aqui vale 2, e aqui também vale 2, eu posso cancelar. Então, vai ficar o próprio 2, tá? Cancelei o expoente com o índice, vai sobrar o próprio 2. Né? Ou então, você pode pensar, 2 ao quadrado é 4, raiz quadrada de 4 é 2, certo? Quando a gente tem uma raiz dentro de uma outra raiz, que é este caso aqui, para transformar em uma única raiz, eu tenho que multiplicar os expoentes. 2 vezes 3, 6. Tá? No caso que eu tenho aqui, ó, uma raiz dentro de outra. Certo? E aí a gente viu também uma propriedade que é o seguinte.
eu posso simplificar o meu expoente com o meu índice. Então, aqui, a raiz sexta de 25. 25 é a mesma coisa que 5 ao quadrado, né? Aí, o 2 e o 6, eles se comportam, pessoal, o meu expoente e o meu índice, eles se comportam como se fosse uma fração. E, na verdade, eles são uma fração. A gente já vai relembrar isso aqui, tá? Então, eu posso simplificar o expoente com o índice, assim como eu faço numa fração, como eu simplifico uma fração. Eu posso simplificar por 2. Então, vai virar a raiz cúbica de 5 elevado a 1, que é a raiz cúbica de 5. Tá? Então, eu posso simplificar o expoente com o meu índice. Bom, por que, que o expoente e o índice eles se comportam como se fosse uma fração? Porque tem uma propriedade também que nós vimos na aula passada, que é o seguinte, pessoal. Toda raiz eu posso escrever na forma de uma potência com o meu expoente fracionário. Tá? Como é que ficaria aqui, então? Ó, 2, né? A regra é o seguinte, ó. Quem está por dentro está por cima. Quem está por fora está por baixo. Certo? Ó, quem está por dentro, ó, por dentro está por cima. Quem está por fora e quem está por fora está por baixo. Tá? Então, toda raiz pode ser escrita na forma de uma potência de expoente fracionário. E a volta é verdadeira, né? A volta da propriedade é verdadeira. Toda potência de expoente fracionário pode voltar e ser escrita na forma de uma raiz. Beleza? A propriedade é importante. Então, aqui, um exemplo do que eu acabei de falar. Tá? Então, a raiz quadrada de 3, por exemplo, né? O que seria a raiz quadrada de 3 na forma de potência? Bom, o 1, meu expoente 1 aqui, né? Ele vai em cima. E o índice 2 vai embaixo. Então, toda raiz quadrada, pessoal, pode ser escrito como uma potência de expoente meio, certo? Aqui, a raiz cúbica, né? Ficaria, então, o 1 vai em cima e o 3, que está para fora, vai para baixo. Então, vai ficar 7 elevado a 1/3. Tudo bem? Bom, como é que eu simplifico uma raiz? Eu faço a simplificação fatorando o número que está dentro. Então, por exemplo, o 40, se eu fatorar ele em fatores primos, né? E fazer grupinhos de 3, por que fazer grupinhos de 3? Porque eu quero extrair a raiz cúbica, né? Então, fazendo o grupinho aqui de 3, ó, eu tenho aqui 2 elevado ao cubo. O 5, não consigo fazer grupinho com ele. Então, eu deixo como 5 mesmo. Então, dentro da minha raiz, eu vou trocar o 40 por 2 ao cubo vezes 5. E aí, quem tem o expoente igual ao índice, sai da raiz. Então, como esse 2 aqui ficou com o meu expoente 3, ele sai da raiz e o 5 fica aqui preso. Tá bom? Então, a raiz cúbica de 40, na forma simplificada, vai ficar 2 vezes a raiz cúbica de 5. Certo? Uma simplificação de raiz, né? Você fatora o número de dentro. E se aqui fosse raiz quadrada? Você ia fazer grupinhos de 2, pegar de 2 em 2. Se não der para você fazer grupinho, você copia o número, tá bom? Aí, quem ficou com o expoente igual, ele vai saindo da minha raiz. É assim que eu simplifico. Ok? Isso aqui a gente viu na aula passada, pessoal. Tá? Só dei uma relembradinha aí. O que a gente vai ver agora é racionalização de denominadores. O que é racionalizar uma fração? Vocês sabem o que é? Ou vocês lembram? Isso aqui vocês já estudaram o ano passado. Vocês lembram o que significa racionalizar? Ninguém lembra? O que significa racionalização? Dou-lhe uma
Doriduas, não lembram? Racionalizar, pessoal, é reescrever a minha fração, só que sem a raiz no denominador, certo? Muitas vezes, quando a gente tem uma fração com raiz no denominador, a gente não deixa essa raiz. A gente tem que arrumar um jeito de tirar essa raiz do denominador, certo? Mas sem alterar a minha fração. Então, eu tenho que buscar uma fração equivalente. Como é que eu busco uma fração equivalente? Multiplicando em cima e embaixo pelo mesmo número, né? Que aí você não muda a sua fração. Então, eu tenho 3 casos principais aqui, tá? Que de racionalização. O mais simples, pessoal, é quando eu tenho uma raiz quadrada, tá? Vamos lá. É o caso mais simples. Você vai multiplicar em cima e embaixo pela própria raiz. Vocês concordam que eu não fiz mudança nenhuma aqui? Por quê? Que eu estou multiplicando, na verdade, por 1, né? Porque raiz de 3 dividido por raiz de 3 dá 1, né? Então, eu estou multiplicando essa fração aqui por 1. Então, eu não estou alterando o valor dela. Eu só estou alterando a forma de escrevê-la, certo? E essa nova forma de escrevê-la vai ser sem a raiz no denominador. Isso que significa racionalizar. Desaparecer com a raiz no denominador, tá? No numerador não tem problema, tá, a raiz? O que a gente não costuma deixar é a raiz no denominador, certo? Então, como é que ficaria aqui? Então, eu vou multiplicar em cima e embaixo pela própria raiz. E aí a raiz vai desaparecer, né? Por quê? Raiz de 3 vezes a raiz de 3, pessoal, é a mesma coisa que a raiz de 3 ao quadrado, né? E aqui, uma vez raiz de 3 vai dar raiz de 3. Né? Uma vez raiz de 3, raiz de 3. E aqui vai ficar assim, ó, raiz de 3, raiz de 3. 3 vezes 3 é 3 ao quadrado, né? E aí eu posso usar aquela propriedade, ó, de cancelar o meu expoente com o meu índice. Cancela, cancela. O que vai sobrar aqui? O 3. Então, aqui vamos ficar com raiz de 3 sobre 3. Entenderam? Então, essa fração e essa fração, elas são equivalentes, né? Eu multipliquei aqui pelo mesmo número, né? Equivalentes. Elas só estão escritas de forma diferente. Aqui ela está racionalizada. Entenderam? Joia? Mas ela tem o mesmo valor. Se você pegar na calculadora, fazer uma divisão, que vocês vão ver que vai dar o mesmo resultado. Bom, então esse é o caso mais simples, quando eu tenho a raiz quadrada, né? E quando a raiz não for quadrada, como é o caso ali do exemplo 2. Bom, aí você tem que pensar o seguinte, né? O que cancela uma raiz, pessoal? É quando o expoente fica igual ao índice, né? E daí eu uso essa propriedade aqui, ó, de cancelar o expoente com o índice, né? Aí eu desapareço com a raiz. Então, você tem que pensar o seguinte, quem é meu expoente aqui? Quem que é meu expoente aqui? Quando eu não tenho expoente, vale quanto? Ele vale 1, não é verdade? Né? Como é que eu faço esse 1 virar 3? Somando 2. Então, eu vou ter que, neste caso, multiplicar, tá, pela raiz cúbica de 4 ao quadrado. Por que 4 ao quadrado? Porque daí, quando eu multiplicar aqui, ó, eu vou multiplicar 4 elevado a 1 vezes 4 elevado a 2. E aí, o que eu vou ganhar? Eu vou ganhar um 4 elevado a 3. E aí sim eu consigo cancelar. Tá? Então, aqui, ó, o expoente que você vai colocar aqui vai ser a subtração desses daqui, ó. 3 menos 1 vai dar 2, né? Porque na hora que eu somar o 1 com 2, eu volto no 3. E aí eu consigo cancelar. Tá bom? Certo? Então, aqui vai ficar 2 vezes a raiz cúbica
de 16, né? Dividido por raiz cúbica. Quando eu multiplicar 4 elevado a 1 e 4 elevado a 2, eu vou ganhar um 4 elevado a 3. E aí, ó, tchau para minha raiz, né? Porque daí, ó, eu vou cancelar aqui e vai sobrar só o 4. Então, resultado, 2 raiz cúbica de 16 dividido por 4, certo? Esse 2 dá para simplificar. Tudo bem, eu já desapareci com a minha raiz, ela sumiu. Mas ainda dá para continuar simplificando, né? Posso simplificar esse 2 com esse 4. Então, simplificando por 2, o 2 vira 1, o 4 vira 2. Então, a gente vai ficar com a raiz cúbica de 16 dividido por 2. Só que eu ainda consigo simplificar mais ainda, pessoal. Por quê? Bom, olha só, aqui dentro dessa raiz, a racionalização já foi feita, tá? Já está ok, racionalizei. Mas eu ainda consigo simplificar, ó. Por quê? Será que dá para fazer grupinhos de 3 com o 16? O 16, ele não é a mesma coisa que 2 elevado a 4? Né? Ele é 2 elevado a 4. Então, como é que ficaria aqui, ó? Raiz cúbica de 2 elevado a 4 dividido por 2, não é? Então, dá para fazer grupinhos de 3 usando o 4? Dá. Como é que ficaria, ó? 2 ao cubo vezes 2. Não é? Porque se você usar a propriedade de potência, ó, 2 ao cubo vezes 2 vai dar 2 à quarta, né? Então, eu só separei aqui para poder simplificar. E aí, quem que vai sair da raiz, gente? Esse 2, ele sai fora da raiz. Por quê? O expoente dele ficou igual ao índice, né? Então, ele está liberado, ele sai da raiz. Só que esse 2 fica preso, porque o expoente dele vale 1, tá? O 1 não cancela com o 3. Então, esse 2, ele saiu porque o expoente está igual ao índice, só que ainda ficou um cara preso aqui, o 2, na raiz cúbica, né? Dividido por 2. Então, ó, cancela. O que sobra? A raiz cúbica de 2. Tá? Daqui não consigo fazer absolutamente mais nada, tá? Já simplifiquei ao máximo. Então, olha só, nós começamos com isso daqui, chegamos aqui, tá bom? Beleza? Pessoal, ficou entendido a racionalização? Tá? Tem mais um caso de racionalização. Tá? Alguma pergunta? Tá tudo bem? Dá um joinha aí para mim, pessoal, se está tudo tranquilo. Boa. Tá. Então, mais um caso de racionalização, tá? É o último caso. Então, ó, os dois casos, quando eu tenho uma raiz quadrada, quando eu tenho uma raiz que não é quadrada, aí você tem que pensar no expoente que vai fazer o cancelamento, né? No caso é o 2, né? Que quando eu somar com 1, vai dar 3, aí eu consigo cancelar. Tem mais um caso, que é quando nós temos uma soma ou uma subtração que envolve raiz no denominador, tá vendo? Ó. E aí, nesse caso, qual que vai ser a técnica para desaparecer com esse cara aqui? A técnica vai ser multiplicar pelo conjugado deste cara. O que é o conjugado? É com sinal trocado, tá? Como aqui eu tenho uma soma, eu vou multiplicar por uma subtração. E se aqui fosse uma subtração, eu iria multiplicar pela soma. Essa é a técnica, tá? Vocês vão ver que vai cancelar. Então, eu vou multiplicar. Lembra que tem que multiplicar em cima e embaixo, né? Senão você altera a sua fração.
Então, 2 menos a raiz de 3 dividido por 2 menos a raiz de 3. Tá? Jefferson, isso vai cancelar? Vai cancelar. Tá? Como é que vai ficar o denominador? Ó? 1 vezes. Vou usar um parênteses aqui, ó. 1 vezes qualquer coisa vai dar a própria coisa, né? Então, o numerador vai ficar 2 menos a raiz cúbica de 3. Fechou? Dividido por... Agora, olha só, pessoal. 2 mais raiz de 3 e 2 menos raiz de 3. Eu vou usar agora uma propriedade de produtos notáveis. Vocês lembram de produto notável? Desse caso aqui, ó. A mais B vezes A menos B. Vocês lembram o que vai dar isso daqui? Tá, isso aqui, pessoal, vai ficar o quadrado do primeiro menos o quadrado do segundo. Isso aqui é um produto notável, certo? Vocês estudaram, acho que no 8º ou 9º ano, tá? É muito fácil provar isso aqui. Basta você fazer a distributiva, ó. Se você fizer a distributiva, A vezes A vai dar A ao quadrado, né? A vezes menos B vai dar menos AB. B vezes A vai dar mais BA. E B vezes menos B vai dar menos B ao quadrado. O que acontece aqui é que esses termos aqui vão se anular. Ó. Por quê? AB e BA é a mesma coisa, né? Só que como eles ficaram com o sinal trocado, por causa da regrinha de sinal, então eles vão ser anulados. E o que vai sobrar? A quadrado menos B ao quadrado. Beleza? É o caso que eu tenho aqui, ó. Então, é como se esse daqui fosse o meu A e esse aqui fosse o meu B. Tá vendo, ó? O A e o B. Então, o quadrado do primeiro menos o quadrado do segundo. E aí vai cancelar a raiz, ó. O quadrado do primeiro, 2 ao quadrado. Menos o quadrado do segundo. Só que o segundo é a raiz de 3. Então, vai ficar o quadrado do segundo. Então, vai ficar a raiz de 3 ao quadrado. Tá vendo? E aí, bom, em cima não dá para fazer mais nada, né? Vai ficar 2 menos a raiz de 3. Sobre. Aqui, pessoal, 2 ao quadrado vai dar 4. Menos. É aqui que vai sumir a raiz, ó. Por quê? O meu expoente, ele vai cancelar com o índice, né? Por quê? Raiz de 3 elevado ao quadrado vai dar a raiz de 9. A raiz de 9 é 3. Então, você cancela o expoente com o índice e vai sobrar o 3 aqui, ó. Tá? Então, a gente vai ficar com 2 menos a raiz de 3. 4 menos 3 vai dar 1, né? Que é a mesma coisa que 2 menos a raiz de 3. Então, a gente saiu disso daqui, chegou aqui. Está racionalizado, né? Porque não tem raiz no denominador, né? Meu denominador, no caso, é somente o 1. Tá? Esses são os 3 casos principais de racionalização. Tá? Certo? Vocês já tinham visto racionalização? Já tinham visto isso, né? Uma vez. Relembraram? Ok. Bom, então vamos agora, pessoal, para os exercícios da página 37. Vamos lá, 37. Módulo... Perdão, desculpa. Página 16 do módulo 37. Página 16 do módulo 37.
Todos comigo? Vamos lá, então. Rapidamente aqui, pessoal, só calcular a raiz, né? Raiz quadrada de 64, 8, né? Raiz cúbica de 27, né? Que número que você leva ao cubo que dá 27? É o 3. Raiz oitava de 256. Pessoal, se você não sabe, tá? Você pode fazer a fatoração, tá? E tentar simplificar essa raiz. Vai ser, no caso aqui, vai ser o 2, tá? Porque 2 elevado a 8 vai dar o 256. Mas se você não soubesse, o que você poderia fazer? Fatorar o 256 e fazer grupinhos de 8, tá? Você fatorar aqui o 256, fazendo a fatoração, ó, do 256, por 2 iria dar 128, por 2 ia ficar 64, por 2, 32, por 2, 16, por 2, 8, por 2, 4, por 2, 2, por 2, 1. Faz grupinhos de 8. Ué, vai dar um grupinho só, né? Porque você tem aqui 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, né? Vai conseguir um grupinho só aqui, né? 2 elevado a 8, não é? Então, a gente vai ficar com raiz oitava, o 256, 2 elevado a 8. E aí você usa aquela propriedade. Meu expoente está igual ao índice, então posso cancelar e vai sobrar o quê? O 2, tá? Então, a raiz oitava de 256 é 2. Por quê? Porque 2 elevado a 8 vai dar o 256, beleza? Raiz cúbica de menos 27. Pode negativa aqui dentro? Pode, porque o meu índice é ímpar, tá? Então, resultado vai ser o menos 3, tá? Porque menos 3 elevado ao cubo vai dar o menos 27. A raiz quarta de zero é o próprio zero. Beleza? Tranquilo? Exercício número 2. Posso tirar a folhinha? Dois. Nas frações a seguir, escrever os denominadores que estão na forma de potência com expoente fracionário, usando radicais. E, em seguida, racionalizar os denominadores. Quando possível, simplificar as frações, tá? Então, vamos lá, pessoal. Primeiro caso ali. Primeiro, vamos transformar em raiz, né? Então, aqui nós temos, ó, uma potência com expoente fracionário. Então, escreve na forma de raiz. Como é que eu volto isso? Como é que eu escrevo? Bom, quem está por cima vai estar por dentro. Quem está por baixo vai estar por fora. Então, vamos ficar com a raiz quadrada de 29, não é? Aqui meu expoente vale 1, aqui meu expoente vale, aqui meu índice vale 2, né? Então, ó, quem estava por cima ficou para dentro, quem estava por baixo ficou para fora. E aí, como é que se racionaliza isso? Basta você multiplicar pela própria raiz quadrada de 29. Então, vamos ficar com 1 vezes raiz de 29 vai dar a raiz de 29 sobre raiz quadrada de 29 vezes raiz quadrada de 29 vai ficar raiz quadrada de 29 ao quadrado, que é o próprio 29. Tá? Então, ó, raiz quadrada vezes a raiz quadrada vai acabar ficando o próprio número aqui de dentro, tá? Que é o 29, porque você vai acabar cancelando o expoente com o índice, tá? Não tem como simplificar isso aqui, então você deixa assim mesmo. Beleza? Joia? Pessoal, façam a letra B.
Pode fazer na letra B. Só pegar a chamada aqui, pessoal. Hoje é dia 8. Ana. Ana, tá aí. Beatriz. Cauã. Eu. Gabriela. Igor. Isabelle. Júlia. Lara. Lívia Demétrio. Lívia. A Lívia Demétrio está aí. Lívia Marchiori. Lorenza. Lucas. Luca. Manu. Ok, Lorenza. Maria Clara. Maria Eduarda. Mariana. Ok, Gabi. Mariana Carvalho tá aí, né? Mariana. Não, a Mariana tá aí? Carvalho? Maria Eduarda tá aí. Mariana Rodrigues. Matheus. Miguel. Miguel Penteado. E Pietra. Ó, quem não respondeu foi Beatriz, o Igor, a Isabelle, a Lívia Marchiori, o Luca, a Maria Clara, a Mariana Carvalho, o Miguel e a Pietra. Tá. Fizeram esse aqui, pessoal, letra B? Ok, Igor. Igor, ok. Bom,
E aí, pessoal, letra B, como é que ficou? Quem fez? Dá um joinha. Então, aqui vai ficar, né? Vou voltar para mim. Então, aqui, ó. Bom, pessoal, o que nós temos aqui no denominador, né? Então, vamos ficar com 10 sobre... Aqui, ó, o 2, ele está por cima, ele vai para dentro. O 3 está por fora. Então, vamos ficar com a raiz cúbica de 10 elevado ao quadrado. Não é? Como é que eu racionalizo, pessoal, quando não é uma raiz quadrada? Você tem que pensar, né? Bom, o 2, para virar 3, tem que somar 1. Então, eu vou multiplicar pela raiz cúbica de 10 elevado a 1, né? E aqui também, ó, raiz cúbica de 10 elevado a 1. Por que 10 elevado a 1? Porque a hora que eu somar esse 1 com esse 2, vai dar 3. E aí eu cancelo, e aí eu desapareço com a raiz. Então, em cima vai ficar 10 raiz cúbica de 10 sobre... Aqui, pessoal, vai ficar a raiz cúbica. 10 ao quadrado vezes 10 elevado a 1 vai dar 10 elevado à terceira. E aí eu consegui o meu expoente igual ao índice. Cancela, vai sobrar um 10, né? Então, vamos ficar aqui com a raiz. Com 10 vezes a raiz cúbica de 10, dividido, o que vai sobrar aqui? O 10. E aí você cancela esse 10 com esse e vai sobrar a raiz cúbica de 10. Beleza? Ok. Letra C. É o caso que eu vou ter uma subtração de duas raízes, né? Duas raízes quadradas, no caso. Então, como é que vai ficar aqui a letra C? Ó? 1 sobre. Então, transformando em raiz. Gente, quando o meu expoente for meio, já coloca direto que é raiz quadrada, tá? Então, vai ficar a raiz quadrada de 13 menos a raiz quadrada de 5. Ok? E agora, pessoal, eu tenho aquele terceiro caso de racionalização. Quando